Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Esther e hoje a nossa aula é sobre orações subordinadas adverbiais reduzidas. As orações adverbiais reduzidas, assim como a desenvolvida, têm valor de advérbio, indicam circunstâncias de advérbio. Mas além disso, elas apresentam mais duas características. Tem a forma nominal do verbo, ou seja, os verbos das orações reduzidas estarão em uma das três formas nominais, que são gerúndio, particípio e infinitivo. A outra característica é que as orações reduzidas não são introduzidas por conjunções subordinativas adverbiais. Bem, então, a primeira que vamos ver hoje será a oração adverbial reduzida de particípio. Observem o exemplo. Todos estavam exaustos acabada a festa. Temos a primeira oração formada em torno do verbo estar. Então, todos estavam exaustos é a oração principal. E em seguida, temos acabada a festa, que é a oração subordinada adverbial reduzida de particípio. Percebam que o verbo acabada está no particípio e a oração não é introduzida por conjunção subordinativa. Se desenvolvermos esta oração, teremos o seguinte: todos estavam exaustos quando a festa acabou. Percebam que a primeira oração é a principal e continuou igual, mas a segunda é subordinada e foi modificada, acrescentando-se então a conjunção e retirando o verbo da forma nominal particípio. A oração é classificada como oração subordinada adverbial temporal por conta da conjunção quando, que traz a ideia de tempo. Portanto, a oração reduzida também é temporal. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Agora vamos ver a oração adverbial reduzida de gerúndio. Observem o exemplo. Precisando de ajuda, me fale. Temos a primeira oração formada em torno do verbo precisar. E esta é a oração subordinada. Nesse caso, a subordinada veio antes da principal. Em seguida, temos me fale, que é a oração principal. Note que a oração subordinada tem o verbo no gerúndio, precisando, e a oração não é introduzida por conjunção subordinativa. Se desenvolvermos esta oração, teremos o seguinte: se precisar de ajuda, me fale. Percebam que a oração principal continuou igual, mas a primeira, que é a subordinada, foi modificada, acrescentando-se a conjunção se e retirando o verbo da forma nominal gerúndio. A oração, ela é classificada como oração subordinada adverbial condicional, por conta da conjunção se, que traz a ideia de condição. Portanto, a oração reduzida também é condicional, reduzida de gerúndio, porque a classificação da desenvolvida e da subordinada em relação ao sentido que elas expressam continua igual. Por fim, temos então a oração adverbial reduzida de infinitivo. Observem o exemplo. Chegamos ao terminar a reunião. Temos a primeira oração formada em torno do verbo chegar. Então, chegamos é a oração principal. E em seguida, temos ao terminar a reunião, que é a oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo. Percebam que o verbo terminar está no infinitivo e a oração não é introduzida por conjunção subordinativa. Se nós desenvolvermos esta oração, teremos o seguinte: chegamos quando a reunião terminou. Percebam que a primeira oração é a principal e continuou igual, mas a segunda é a subordinada e foi modificada, acrescentando-se a conjunção quando e retirando o verbo da forma nominal infinitivo. A oração é classificada como oração subordinada adverbial temporal por conta da conjunção quando, que traz a ideia de tempo. Portanto, a oração reduzida também é temporal. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Agora, para ver se você aprendeu realmente, observe a tirinha. Olha o Lucas, que atrasado. O dia da mulher já passou, hehe. Para mostrar nosso carinho não tem dia.
Atrasado é quem não sabe disso. Qual a diferença entre as duas orações abaixo? Para mostrar nosso carinho não tem dia e para que mostremos nosso carinho não tem dia. Você vai responder a esta questão nos comentários e depois vamos falar sobre isso na próxima aula. Então, abraços e até mais!